gente não tem evidências, não tem experiências, nós não temos tecnologia, nem conseguimos desenvolver um experimento que demonstre na prática a teoria do multiverso como algo mais do que uma teoria. O fato de se manter como teoria é justamente por isso. O que nós temos são fortes indícios matemáticos da necessidade de que o universo seja desse modo, de que exista um multiverso, que você tenha camadas de realidade, camadas de universo, para resolver o problema da superposição. Na física, nós sabemos que a física quântica explica o funcionamento do nosso universo, porque nós temos sim experimentos que demonstram isso, e nossa tecnologia atual, em grande parte, é baseada na física quântica. Então, tudo que funciona à nossa volta está usando de alguma maneira as teorias da física quântica. E essa comprovação da física quântica nos leva à condição de saber que a superposição em equilíbrio ocorre. E aí fica o problema. Como que a natureza resolve? Da onde vem a energia da solução de uma superposição em equilíbrio? Quando você tem 50% de probabilidade para você ter o colapso apenas. Há ou não? Quando há, o que levou ao desequilíbrio? Quando não há, por que é que não colapsou? Por que é que ela permaneceu ali? E essa questão nos leva a crer que a solução do universo, a solução mais prática, é fazer ocorrer as duas possibilidades. Num universo tem o colapso, no outro universo não. Acabou. E isso, se você expandir, é muito interessante, né? Olha, você tem a construção de um universo inteiro a cada momento, a cada instante. Não tem evidência? Não. Tem fortes indícios matemáticos. As implicações, em termos físicos, são praticamente nulas. Em termos físicos, não tem muita diferença não, porque se você não percebe que o universo está sendo dividido, se isso está acontecendo desde sempre, nunca nos afetou de uma maneira direta, de uma maneira prática. Agora, isso pode ter implicações espirituais interessantíssimas, porque no momento em que ocorre uma divisão, se ocorre a separação do eu, como fica a consciência? Depois da separação, cada universo é uma consciência separada ou é uma consciência só compartilhando experiências? Na minha investigação espiritual, nas minhas experiências, eu cheguei a algumas conclusões. E uma conclusão interessante é que a consciência de uma manifestação de um ser, daquele ser, é a mesma em todas as camadas de universo onde ele possa se manifestar. Não tem um experimento espiritual claro que te garanta que aquilo que você está vendo numa experiência espiritual, seja numa experiência fora do corpo, seja numa clarividência, possa te levar a comprovar. Não existe multiverso do ponto de vista espiritual? Também não. Que mesmo do ponto de vista espiritual, a gente não consegue ter uma clareza com relação a isso. Há fenômenos espirituais que só fazem sentido quando a gente incorpora a teoria do multiverso no processo de entender a relação do mundo físico com o mundo espiritual. Então, isso para mim é um indício, na verdade, chega ao ponto de evidência pelo nível de profundidade dessas ocorrências e das explicações conjuntas que passam a funcionar. Isso para mim é evidência de que o multiverso existe da maneira como prevista na teoria do Everett. Talvez não fazendo simplesmente uma divisão quando ocorre uma superposição específica. Um fóton dividiu um universo. Talvez não seja assim. Talvez a energia para esse diferencial venha do coletivo das consciências, mas a divisão ocorra nos momentos de escolha. Talvez uma simples consciência
num processo de escolha, possa causar a separação de um universo em duas camadas separadas de universo. Isso é uma coisa que já me foi perguntado algumas vezes e eu mantenho uma resposta que é parcial. Você não consegue viajar para outra realidade. Você não consegue ter uma experiência clara em outra realidade. O que você consegue é por um processo de interiorização que só ocorre quando você está tendo uma experiência fora do corpo. Não conseguir provocar isso dentro de uma meditação convencional, mas uma interiorização decorrente de um processo de meditação extrafísica. Você consegue mergulhar como um observador passivo em uma realidade onde você esteja também encarnado. Você não consegue se manifestar, você não consegue se comunicar com esse outro eu. É muito similar ao que as pessoas sentem num sonho, que fica vendo uma ocorrência se passar sem controle, passivamente, assistindo. Então é muito difícil para você convencer alguém de que isso não foi um sonho. Quando eu fiz as minhas experiências, eu mesmo o tempo todo fiquei desconfiado que pudesse ser sonho. Tive alguns indícios interessantes que me levaram a crer que essas experiências não foram ilusões. Mas é uma questão de escolha em acreditar ou não na experiência. Então não há, diferentemente da experiência fora do corpo, que você pode fazer experimentos práticos que provam que eles estão correndo, como você pode testar um clarividente, você pode testar uma premonição, você não consegue testar uma experiência desse tipo. Não dá para você sair do corpo e encontrar com muitas cópias de você mesmo. Não dá para você se sentar meditando e entrar em contato com suas outras versões para pedir conselhos. Não dá para entrar em contato com dezenas e dezenas de eus. Não é assim que funciona. As separações são muito claras e, na minha opinião, muito kármicas. Você está experimentando uma linha e quando ocorre uma divisão, uma divergência fundamental nas experiências dessa linha de experimentação se tornaram o seu foco de existência. E o que foi a partir dessa escolha numa outra realidade, que a escolha foi distinta, é um outro foco de existência. E essas informações convergem para a mesma consciência, num nível que nós não temos acesso, num nível que aparece talvez mais profundo do que o subconsciente, ou mais distante do que a superconsciência. Uma possibilidade é que haja intersecções focalizadas em indivíduos. Digamos que em camadas distintas de universo, uma mesma consciência que mantém essa manifestação, que ela é, digamos assim, um gêmeo original, um gêmeo genético que está convergindo para um mesmo ponto, né? Que vem da mesma consciência, pode ter uma tendência a, depois de um certo número de experiências separadas, passarem por uma similaridade muito grande de experiência, que seja um ponto de intersecção para essas duas vidas, e a partir dali seria interessante unificar. Isso é uma possibilidade? É uma teoria, é uma possibilidade teórica. Então de haver essa convergência focada no indivíduo. A outra possibilidade é muito remota, que é da convergência focada numa realidade inteira. Mas ela pode acontecer se você levar em consideração um certo tipo de teoria, que é a teoria do todo, é a teoria da consciência única. Para quem acredita na teoria da consciência única, que todas as manifestações são aspectos de uma só consciência, de um só ser se manifestando em todos, há a possibilidade sim de, da mesma maneira que um indivíduo pode requerer
ter duas linhas de experiência para constituir sabedoria a partir de um certo ponto, unificando as experiências, e aí haveria uma convergência em que as camadas de realidade se entrecruzariam e o ponto onde a energia ia se converter numa experiência simples seria para esse indivíduo. Eu também posso dizer que se todas as consciências, todos os seres são uma única consciência, todas as aparentes consciências são só aspectos de uma, projeções de uma, que sim, as camadas de realidade talvez pudessem se unir. E aí haveria um tipo de divergência na história de cada camada, porque pequenas coisas seriam diferentes. E talvez pessoas mais sensíveis tivessem nessa situação alguns sintomas de diferentes memórias. Pessoas que podem ser tratadas inclusive como pessoas com desvio de comportamento porque tem um problema de lembrança, de memória, pode ser uma explicação viável. Alguém que se lembre de algo diferente da maioria. Pode ser que essa pessoa tenha sido o ponto de convergência, ou que os universos tenham se unido e essa pessoa, por talvez estar no estado alterado de consciência durante o processo, tenha ficado com uma retenção de memória diferente da maioria.